A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen, terça, 8 de janeiro de 1918. Enquanto fomos a estas localidades durante o nosso trabalho de ajuda e misericórdia, vimos que nosso plano pré-arranjado tinha sido muito curiosamente feito para nós. Cada colônia que visitamos nos deu pela experiência ganhos de conhecimento, um passo em avanço. Assim, portanto, enquanto ministramos a outros, nós mesmos éramos ministrados através deles, por aqueles que observam nosso bem-estar e nossa escolaridade. Nisto, meu irmão, você pode e vai discernir outra fase do princípio de que já lhe falamos, isto é, para seu juízo, o uso daqueles que são rebeldes para o leal serviço de seu verdadeiro rei. Pergunta: sem permissão deles? Sem a permissão deles? Resposta: sem a oposição deles, eles mesmos, os que estão muito afastados na escuridão, não. Opõem suas vontades às influências mandadas, e eles por aqueles que os observam de suas habitações nos reinos da vida e luz. São feitos a serviço do rei. E quando eles dão meia volta e repensam os passos mais uma vez em direção do brilho do sol do grande dia, sua reconsideração é feita. Então também isto pode ser colocado em sua contabilidade positiva, já que apesar de não saberem, foram focalizados como estando em sintonia com esta santidade, que eles, neste ou naquele detalhe, já não sustentam mais seu hábito de rebeldia contra a vontade de Deus. Mas o governador de quem me falou na última sessão não era um destes aparentemente. Contudo, ele foi usado em certo grau. Resposta: ele foi usado sim, porque com sua derrota foi mostrado às suas companhias eventuais que havia um poder maior que o dele. Também foi mostrado que mais cedo ou mais tarde as condutas malignas jamais continuarão desaforadas, mas as escalas são marcadas em outro parâmetro de contagem. Portanto, a balança no final mostra igualdade. A justiça é desta forma declarada e quitada. Mas aquele governador não contará aquilo entre seus pontos, porque sua vontade não estava de acordo com a nossa, mas suplantava em descréditos. Não o bastante, já que a punição foi aplicada em doses a ele ali, em parte pelos seus crimes, isto deverá ser tirado na soma total de seu débito a pagar. Portanto, numa forma negativa, você reparará, isto também foi colocado em sua contabilidade positiva. Porém, sua pergunta tem algo fundo, amigo. Realmente lidaram com aquele governador contra a vontade dele, mas para uma coibição quando o seu trabalho de maldade foi mais longe que o necessário, pois já era o bastante para aqueles que permitiram que ele, sua malignidade, chegasse a este ponto. Foi por isso que fomos mandados para aquele hall naquele instante. Nada sabíamos daquilo até aquela hora, mas agimos conforme julgamos do nosso próprio julgamento das circunstâncias que achamos por ali. Mesmo assim, foi tudo planejado por aqueles que nos enviaram para lá. E agora, se quiser, poderíamos seguir adiante na nossa narrativa para contar-lhe alguma coisa dos lugares em que agimos e das pessoas, suas condições e atitudes, e o que fizemos por elas. À proporção que fomos seguindo, encontramos muitos daqueles agrupamentos onde as pessoas de mentalidade semelhante procuraram estar juntas. Era triste vê-los vagando de cidade em cidade em procura de uma companhia que aplacasse sua solidão, e descobrindo rapidamente que esta concordância de uns para com os outros não seria suportável de jeito nenhum. Vagavam novamente nos desertos para saírem de perto dos que eles pensavam que ofereceriam alguma chance de tranquilidade e companhia agradável. Encontramos isto quase em todas as colônias em que havia um comando mental, e aqui e ali mais do que um quase igual em força de caráter que dominava o resto e escravizava-os pelo pavor que endereçava a eles. Eis cuja cidade nós viemos uma vez, depois de uma longa jornada através de uma região desolada e abandonada. A cidade em si foi construída com uma forte muralha e era grande em área. Entramos e fomos desafiados pelo guarda do portão. Havia uma companhia de 10 na guarda, porque o portão era principal e largo, com 2 asas. Todos estes homens eram gigantescos em estatura e tinham desenvolvido muito a sua maldade. Gritaram para que parássemos e nos questionaram de onde vieram. Do nosso caminho na selvageria, respondemos ao capitão deles. E que negócio tem aqui, bons senhores e cavaleiros? Disse ele, já que ele tinha sido educado na vida da terra. E isso ainda ressalta
do que foi em suas maneiras, mas agora estava mesclado com alguma malícia e com escárnio, como nos modos da maioria desses tristes lugares. A esta pergunta nós respondemos: eu por todos. Nós temos uma missão junto aos trabalhadores das minas, aos quais seu mestre escraviza. Um fim muito atraente para a sua jornada, disse ele, com um tom agradável, procurando nos enganar. Estas pobres almas trabalham muito para estarem prontas para qualquer bom amigo que haja por eles, sua existência e seus problemas. E a alguns eu disse, estão também prontos para partir em direção à liberdade do jugo de seu Senhor, o qual, cada um em seu degrau, está interligado a todos vocês, a vocês todos. No átimo, sua face mudou de risonha para fechada e carrancuda, e seus dentes mostraram-se parecidos como os de um lobo faminto. Mas ainda com a mudança de humor, ali pareceu descer uma névoa mais escura e assentar sobre ele. Ele disse: você está dizendo que estou escravizado também? Perguntou. Um verdadeiro escravo e cativo de seu mestre, um escravo ele próprio, condutor de escravos. Esta mentira fará de você um de nós, porque vocês todos virão a ser brevemente daqueles que cavam em busca do ouro e do ferro para nosso Senhor. Com isto ele se virou e ordenou a seus guardas que nos agarrassem e nos levassem à casa de seu governador. Mas eu fiquei um pouco mais perto dele e pus minha mão sobre seu punho direito, e este contato foi angustiante para ele, e abaixou sua pequena espada com a qual tinha apontado para nós. Eu ainda o segurava para que a aura dele com a minha perturbasse sua alma, para sua agonia, mas não para mim, pois sendo de maior poder e força espiritual, continuei incólume enquanto ele se angustiava. Dinâmica espiritual, isto, para ser estudado, se escolher fazê-lo entre seus companheiros encarnados. O princípio é o da aplicação universal, como descobrirá se pesquisar. Então eu disse: nós não somos destas esferas escuras, Senhor. Vimos de um lugar, na luz do sol, da presença daquele de cuja vida você participava, e violou tudo por causa de seus propósitos malignos, mas para você ainda não é hora para alcançar a liberdade destas muralhas e da tirania dos mestres cruéis daqui. Então ele saiu da fina casca de seu comportamento e chorou, lamentando: porque não posso também ficar livre deste inferno e o diabo que governa aqui? Porque os outros podem, eu não? Perguntou. E eu respondi: não, você não foi tido como merecedor. Observe o que fazemos neste lugar. Não oponha sua vontade à nossa. Ajude-nos a fazer o que temos à mão para fazer. E quando nós formos, pondere bem longamente então. E talvez até você encontre em nós alguma bênção. Por isso você deveria nos levar às bocas das minas. E se não os levar? Perguntou. Iremos sozinhos e você perderá um benefício. Ele parou um pouco e então, olhando para aquilo que poderia ser uma oportunidade de um benefício para si, disse: e por que não? Se há algo que se possa ganhar, por que não eu, aquele que vem a ter esta sorte? E ele será amaldiçoado no mais profundo de sua maldição, se ele apenas se mostrar contra mim ao impedir-me desta vez no que faço. Então ele começou a andar e nós o seguimos, ele sempre murmurando: ele está sempre contra meus planos e esquemas. Ele está sempre alerta para me contrariar no que quero. Ele não está saciado com tudo aquilo que já fez de maldade contra mim. E assim por diante, até que se virou em nossa direção e disse: peço perdão, senhores, é o nosso jeito aqui. Frequentemente estamos confusos quando deveríamos estar com as mentes mais claras. Clima, provavelmente, ou trabalho demais. Talvez siga-me por obséquio e vou levá-los onde encontrarão o que procuram. Leviandade e cinismo e amargura estavam em seu discurso e no que suportava, mas desde o meu aperto ele estava mais submisso e não mais se opunha a nós que o seguimos. Passamos por algumas ruas onde havia casas térreas, não colocadas em alinhamento ou padrão, mas com intervalos entre elas, e terrenos baldios onde não crescia ervas nem vegetação, mas somente uma grama úmida e grossa, o arbusto com os talos e galhos retorcidos como se fosse pelo vento siroco que veio sobre nós. Agora que estávamos na cidade, suas paredes delimitadoras vinha principalmente das minas das quais estávamos nos aproximando. Vimos as cabanas onde os escravos têm um descanso de curta duração, com longos períodos de labor entre eles.
Nós deixamos isto para trás e logo chegamos a um lugar onde se abria para nós uma ampla boca de caverna que levava para os lugares intestinos daquela região. Não andamos quase nada e veio em nossa direção em rajadas de vento de odor tão nojento e quente e fétido que voltamos a parar e paramos para um pouco de tempo para recuperarmos as forças. Isso foi feito, endurecemos nosso coração e fomos para dentro e para baixo. O capitão ainda liderando, agora em silêncio e em muita opressão de espírito, como podíamos saber pelos ombros caídos para frente, mesmo quando descemos o caminho. Vendo isto, eu o chamei, e ele parou e olhou para trás e para nós, e sua face estava agonizante e cinza. Então lhe disse, por que você se tornou tão entristecido, meu guia? Você se pôs num aspecto de dar dó desde que chegou perto destas minas. Senhor, ele respondeu, agora submisso. Uma vez eu fui destes que trabalham lá com picaretas e pás, nestes fornos infernais, e o medo disto vem até mim agora. Então procure no mais íntimo de sua alma por um grão de pena por estes que trabalham aqui agora, onde uma vez você sofreu tão dolorosamente. Ele despencou sentando nos pedregulhos no lado da trilha, ao quebrado pela fraqueza, e replicou as minhas palavras com suas próprias palavras estranhas. Não de forma alguma, mas não há necessidade de ter pena de mim, nem eu deles. Seu destino foi o inferno, mas a mina é o inferno de 10 vezes dobrado. Como foi que escapou da escravidão, saiu das minas e veio para um tipo melhor de trabalho, para aquele a quem chamamos de seu senhor? Pergunta. Pensei que vocês eram alguém grande em sabedoria. Ele respondeu num sorriso amargo. E ainda não entendem que voar de um estado de servidão para outro de maior grau de autoridade é trocar de camisa com espinhos e sarça para outra com teias e trama. E então envergonhei-me porque acabaram de aprender aquela lição, além das outras já aprendidas na nossa experiência, naqueles obscuros tratos do inferno. Eles que moram ali na escuridão da morte estão sempre procurando por um destino mais brando e vasculham qualquer chance de escapar da servidão pela promoção para algum posto de autoridade. E quando são promovidos para aquele posto, percebem que o encanto se vai com o miasma do medo. Estando mais em contato com o Satanás, que alcançou o poder principal por sua brutalidade e sua maldade sem remorsos. Sim, o encanto se vai e a esperança morre junto com a ilusão, e contudo mantém-se na procura de promoções e, alcançando sua ambição, torcem-se mais em sua loucura desesperada de agonia que antes. Bem, eu soube disto agora, porque estava incorporado num homem que se sentou ali, acovardado e enfraquecido diante de mim, com sua miséria de tantas memórias daquele lugar terrível. Portanto, eu disse a ele, sendo muito doloroso vê-lo assim em tão grande sofrimento: meu irmão, a masculinidade merece esta sua vida? Pergunta. Masculinidade? Ele respondeu. Eu a deixei para trás quando entrei neste serviço aqui. Eu fui arrancada por aqueles que me empurraram para cá. Não sou mais homem hoje, mas um diabo cujo prazer é ferir, e cuja riqueza é somar uma crueldade à outra, e ver como os outros suportam o que eu suportei. Isto lhe dá prazer? Perguntei. Por um longo tempo ele ficou silencioso e finalmente disse, não. Então coloquei minha mão sobre seu ombro, desta vez não opondo minha aura contra a dele, mas em simpatia, e disse, meu irmão. Com isto ele despertou e olhou para mim selvagemente e gritou, você já não disse estas palavras antes? Estará também escarnecendo de mim como os outros fazem comigo? E como fazemos uns aos outros? Perguntou. Absolutamente não, eu disse. Você chama aquele a quem serve aqui de seu senhor, mas assim o poder dele é apenas vão, como é vão que você recebeu dele em suas mãos. O remorso está à sua porta agora, mas no remorso não há muito mérito. Salvar aquele que seja a porta que dá para a sala do arrependimento pelo pecado. Quando tivermos terminado nosso trabalho aqui e o deixarmos, pense em tudo isto que houve entre você e eu, e que, sabendo de tudo, eu clamei por irmandade a você. Se nesta hora chamar por mim, mandarei ajuda a você, e esta é a minha promessa. E agora nos deixe descer ainda mais para baixo das minas,
devemos concluir nosso trabalho e seguir adiante novamente. Está aqui nos oprime. Oprime a vocês, mas vocês não podem sofrer. Certamente vocês não sofrem, pois vieram livremente por suas escolhas e não na esteira de seus crimes. E aí dei-lhe a resposta que o ajudaria, se ele a percebesse. Acredite em mim, meu irmão, que o vi, enquanto um de vocês aqui embaixo, nessas prisões do inferno, realmente sofrer. Há um que usa um rubi em seu ombro, vermelho como sangue. Quando olhamos para aquele símbolo, é de lá para os seus olhos, e de lá para os seus olhos sabemos que ele sofre também. E nós, que em nosso grau seguimos realmente adiante em nosso empreendimento de salvar os homens, estamos felizes por ele nos dar licença para que possamos estar com ele, pelo menos nisto, e que possamos sofrer também, apesar de que não compartilhamos da mesma aflição que a dele. Então não se espante por sua dor, se é a nossa dor, o que o chamemos de irmão agora. Ele, por seu amor derramado sobre nós todos num grande mar, fez-nos assim. Sexta-feira, 11 de janeiro de 1918. Assim continuamos nossa descida, o capitão indo um pouquinho à nossa frente, encorajado pelas minhas palavras, e agora chegando a uma escadaria talhada na terra rochosa, e no fundo dela um pesado portal. Ele bateu neste portal com a ponta do chicote que carregava enfiada no cinto, e através da grade, uma face horrenda apareceu e perguntou quem era que estava ali batendo. Era uma face humana, mas com muito de animal selvagem nela, boca larga, dentes enormes e longas orelhas. Nosso guia deu alguma resposta curta, falando como alguém que comanda, e a porta foi aberta para dentro, e nós passamos por ela. Aqui nós encontramos numa ampla caverna, e diante de nós havia uma abertura com uma luz fraca e avermelhada, que apenas mal iluminava as paredes e o teto do lugar onde paramos. Seguimos adiante, olhamos através desta abertura e vimos que havia uma descida íngreme com aproximadamente a altura de 6 homens. De nosso ponto de vista, observamos. E quando nossos olhos ficaram mais acostumados à escuridão, vimos que diante de nós havia uma grande extensão de território, todo subterrâneo. Não podíamos ver até onde ia, mas havia passagens saindo da caverna principal, aqui e ali, que desapareciam no que parecia ser uma escuridão negra. Figuras vinham daqui e dali, cá e acolá, com passos furtivos, como se amedrontados para algum horror que pudesse aparecer nesta trilha quando menos esperasse. Agora por ali o som do chacoalhar de chaves chegou a nós, enquanto alguns pobres camaradas arrastavam-se acorrentados em seu caminho. Então soava um estranho grito de agonia e frequentemente uma risada sádica e selvagem, o som de chicotadas. Tudo era triste de se ver e ouvir. A crueldade parecia flutuar, já que um sofredor parecia dar vaza à sua agonia, torturando outro mais indefeso. Virei-me para o guia, o capitão, e disse: "Este é o nosso lugar de destino. Qual trilha usaremos para descer?" perguntei. Ele rapidamente notou o duro tom de minha voz e respondeu: "Faz bem em falar assim comigo. Não é tão doloroso de suportar como quando me chama de irmão. Foi desses que trabalhou aqui embaixo. Então, daqueles a quem foi dado um chicote para fazer outros trabalharem. Então, afinal, por minha dureza, tornei-me inspetor-chefe de uma seção além da próxima porta. Vocês não podem vê-la daqui deste ponto. Ela dá para trabalhos mais baixos e mais profundos que este, que é apenas o primeiro da série. Então cheguei a ser do palácio do chefe, depois aquele capitão da guarda do portão principal. Mas conforme olho para trás agora, penso que se tivesse havido escolha, eu sofreria menos, como uma alma perdida nas cavernas das minas, que no cargo da autoridade ao qual cheguei, e agora não poderia voltar novamente. Não. Ele estava perdido no pensamento agonizante, caiu em silêncio, desconhecendo nossa presença, até que eu disse: "Diga-me, meu amigo, o que é este amplo lugar diante de nós?" E ele respondeu: "Este é o departamento onde o metal, tendo sido derretido e preparado nas galerias, além daqui, é transformado em armas e ornamentos e artigos para o uso do chefe. Isto terminado, elas são içadas através do teto para uma região externa, e então levados aonde ele mandar que sejam levados. No próximo compartimento, em ordem de sequência, os metais serão enrolados e aparados. A seguir serão fundidos e moldados. Quanto mais longe se vai, mais funda é a mina.
Qual é o desejo, Senhor? Quer descer? Perguntou. Eu disse que deveríamos descer e ver o que havia adiante, através de uma inspeção mais minuciosa do salão a seguir. Então ele mostrou uma porta escondida na sala onde estávamos. Descemos por um curto lance de escadas. E ao longo de uma curta passagem, emergindo uma pequena passagem desde lá, debaixo do buraco que vimos, passamos pelo primeiro salão, cujo chão inclinava-se para baixo conforme andávamos. E através daqueles de que ele havia nos contado, até que chegamos à mina propriamente dita, porque eu estava resolvido a sondar a miséria desde estas regiões escuras até as que são mais ainda. Estes salões interligados eram todos, como ele nos havia dito, de uma imensa largura, altura e extensão, mas os muitos milhares que trabalhavam ali dentro eram estritamente prisioneiros e mantidos sob guarda por longos intervalos, em pequenos grupos apenas mantidos vivos. Parecia-me que o motivo não era clemência, mas por crueldade e utilidade. Primeiro, aumentar certamente seu desespero no retorno para baixo, mas também serve como advertência para aqueles que mais dificilmente são escravizados ou não são obedientes. O ar era fétido e pesado onde quer que fôssemos, e a desesperança estagnada parecia estar pesando nos ombros daqueles a quem encontramos, tanto inspetores quanto trabalhadores, porque todos eram escravos. Finalmente chegamos à mina em si. Um portal pesado e amplo dava para um platô. Aqui eu não vi teto. Sobre nós havia a escuridão. Parecia estar agora, não numa caverna, mas num profundo desfiladeiro ou numa cova. As laterais rochosas, altas de fome, a não vermos o fim, de tão profundo era o lugar. Longe da superfície da terra, mas túneis aqui e ali penetravam mais para o fundo ainda, em lances mais escuros, exceto em alguns lugares onde uma luz bruxeleava e sumia novamente. Havia um som como se um vento soprasse sobre nós e o som de um longo e perpétuo suspiro, mas o ar não estava em movimento. Havia cabos presos no chão, com os quais os homens vinham escalando para baixo as laterais verticais por degraus cortados na rocha, indo buscar o minério, trazendo para cima dos túneis e galerias ainda mais profundos, escavados na pedra bem abaixo do nível onde estávamos. Do platô descia trilhas em direção às aberturas que, por sua vez, davam para os trabalhos mais distantes, ou no próprio desfiladeiro, ou através de corredores cortados em suas laterais. Era uma ampla região profunda abaixo daquele plano de treva, que por sua vez estava bem abaixo da ponte ou no chão abaixo da ponte. A desesperada angústia, a desesperança daquelas pobres almas perdidas naquela imensidão escura, sem ter quem os guiasse para fora, mas apenas de que devem se sentir dessa forma. Assim mesmo, cada um está contando e registrando nas esferas de luz. E quando estão prontos para a ajuda, então a ajuda é mandada a eles, como foi agora. Tendo olhado para cima e recebido informações do capitão, nosso guia, ordenei que abrisse todos os portões da nossa frente, os que davam para a caverna pela qual viemos. Mas ele respondeu: Senhor, está no meu coração fazer isso, mas temo o meu senhor, o chefe. Ele é terrível em sua fúria, Senhor. E mesmo agora tenho cá comigo um temor. Tenho receio de que já tenha havido um espião farejando, buscando o cheiro de coure para ele, ao levar-lhe um relatório do que já foi feito. E eu respondi: Parece-me que você tem progredido rapidamente, desde que viemos para esta cidade trevosa, meu amigo. Já havia reparado antes um bom sentimento desabrochando, mas não o avisei disto. Agora vejo que não estava errado e, portanto, dou-lhe uma escolha. Pense rápido e decisivamente. Estamos aqui para tirar daqui estes que estão prontos para seguir um passinho à frente rumo à luz. Fica por sua conta escolher seu lugar, ao nosso lado ou contra nós. Virá em frente conosco ou ficará aqui e servirá seu atual senhor. Escolha rapidamente e agora. Por poucos segundos ele ficou ali olhando para mim, depois para meus companheiros, e depois para os túneis que levavam para a escuridão, e então cravou os olhos no chão a seus pés. Tudo isto fez prontamente, conforme eu ordenara, e então respondeu a mim: Senhor, obrigado, farei como me pede, abrirei os portões, mas não espero ir adiante com os senhores, não mereço tanto, não ainda. Então, como se resolveu obedecer a nós, tivesse lhe dado nova vitalidade, ele moveu-se e, mesmo naquela luz escura, percebi um ar de decisão e sua túnica parecia cair um pouco melhor sobre seus joelhos nus.
e sua aparência tinha tomado um aspecto mais gracioso e saudável. Por isto eu soube mais da mudança de seu estado de espírito, que ele é assim em ocasiões onde a força de caráter sobrepuja, enterra uma porção de iniquidade e começa-se repentinamente a abrir os portais de sua prisão e abrir caminho para a liberdade e para a luz de Deus. Sim, mas ele não sabia, eu não tinha muita certeza de seu poder de decisão, então mantive-me observando enquanto ele seguia agindo. Ouvi-o chamar em voz forte para que o porteiro abrisse as portas. Escutei-o gritar mesmo comando ao segundo. Escutei-o gritar o mesmo comando ao segundo, conforme ele seguia descendo no túnel. Então sua voz tornou-se mais fraca gradualmente, à medida que se distanciava de nós em direção à caverna na qual chegamos em primeiro lugar. Terça, 15 de janeiro de 1918. Então, ao mesmo tempo, levantamos nossas vozes e enviamos um coro de louvor. Ele ia ficando cada vez mais alto à medida que cantávamos, e encheu o lugar com sua melodia, penetrou nos túneis e preencheu as galerias e as cavas, onde os pobres desesperançados estavam em serviço por seu senhor, este cruel príncipe das trevas, que os mantinha presos pelo temor do poder de sua malignidade. E por muitos foi-nos dito mais tarde que quando a força de nosso canto chegava a eles e aumentava de volume, eles paravam para ouvir aquela coisa estranha, porque a música que fazia era muito diferente da nossa. E o tema que cantamos não era igual ao que estávamos acostumados a ouvir. Pergunta: qual foi o tema, líder? Resposta: fizemos a propósito para o que tínhamos em mãos. Cantamos sobre o poder e a autoridade, como foi aplicado nas cidades apavoradas do mundo da escuridão. Mostramos sua crueldade, sua vergonha e a condição desesperadora daqueles que se achavam nestas malhas. E então demonstramos os efeitos que tal maldade trouxe a esta região. E como a escuridão chegou com a escuridão de espírito e arrebentou as árvores e secou o solo e transformou os lugares rochosos em cavernas e muitos em abismos, e como a própria água tornou-se asquerosa e o ar estagnado e podre e a decadência do mal em toda a parte. E então mudamos de tema e evocamos as belas pastagens da terra e as montanhas iluminadas e as doces águas que descem e seguem em correntezas até as planícies, onde a grama verdejante e as lindas flores desabrocham e oferecem seus lábios doce para o próprio sol de Deus, para que ele os beije pela sua beleza. Cantamos canções de pássaros, e as canções da mamãe para o bebê, e a canção do namorado para a sua amada, e as canções de louvor que as pessoas cantam juntas nos santuários, onde a exaltação é feita a ele, quem mandou seus anjos para que pudessem trazer estes que oram e adoram até os degraus de seu trono, para serem apresentados a ele com o incenso da purificação por sua glória. Cantamos todas estas coisas que fazem a beleza da terra, e então elevamos nossas vozes com todo o nosso ardor e toda a força de nossas gargantas, enquanto falamos das casas onde eram trazidos os que tentaram fazer o seu serviço bravamente na terra, e agora habitam na luz e na glória das razões de Deus, onde as árvores eram perenes e as flores de cores lindas, e toda a cobertura de encanto foi encontrada para o regozijo daqueles que chegaram à soberania do príncipe salvador que os conduziu ao Pai. Pergunta: quantos haviam em sua comitiva, por favor? Resposta: 15, 2 septetos e eu. Isto é o que totalizávamos, conforme cantávamos. Um após o outro, aqueles escravos do diabo vieram a nos ver. Uma pálida e cinza face emergiu pela metade de um túnel, e então de outro, ou de uma rachadura na pedra, e dos buracos e guaritas de onde nem tínhamos percebido olharem para nós, até que todos os precipícios em torno de nós estavam lotados de apavorados, ainda que desejosos, temidos demais para se achegarem, ainda tragando galfadas de ar fresco como homens sedentos no deserto. Mas outros haviam que olhavam em nossa direção com raiva, com os olhos vermelhos e brilhantes, que mandavam faíscas íntimas sobre nós, e outros ainda parados, que abaixavam a cabeça até o chão de remorso pela má conduta do passado e pela memória daquela cantiga de hino das mães que cantamos, e por tudo que isto significava, e que eles rejeitaram e vieram por outra estrada a isto.
Então cantamos mais suavemente, terminamos num doce e longo coro de repouso e paz, em um longo e solene amém. Então um deles veio em nossa direção, ficou uma pequena distância, ajoelhou-se e disse amém. Quando os outros viram isto, eles suspenderam a respiração para verem qual praga caíra sobre ele, qual era uma traição ao Senhor do lugar. Mas fui em direção a ele, o levantei e levei ao meio de nós. E o aconchegamos para que ninguém pudesse fazer-lhe algum mal. Então vieram em número de 400 aos pares, aos trios e então às dúzias, e ficaram como criancinhas respondendo sua lição e murmuravam como ouviram-no fazer. Amém. Nesta hora, aqueles que permaneceram ou abaixaram-se paralisados nas sombras das galerias e nos penhascos sibilavam pragas a nós e aqueles, mas nenhum veio tentar encontrar proteção conosco. Então eu, vendo que vieram todos os que tinham que vir, disse aos outros: fiquem em silêncio todos vocês que hoje fizeram sua escolha entre a luz e a escuridão. Estes que são mais valentes que vocês saíram destas minas e dos lugares escuros em direção à luz e à amplidão sobre a quais lhe cantamos. Sejam curiosos em seus corações para ensinarem a vocês mesmos que, quando novamente os companheiros da luz de Deus vierem a vocês, estejam prontos para seguir sua liderança, assim como fizeram estes hoje. Então voltei-me ao nosso grupo e às almas socorridas, porque elas estavam temerosas e tremendo pela aventura que empreenderam, e disse: e vocês, meus irmãos, façam seus caminhos para a cidade, e cuidando que ninguém lhes destratará por causa do desgosto do chefe, porque ele não é mais o Senhor de vocês. Porém, vocês aprenderão a servir a um Senhor mais brilhante e usarão o seu emblema. Os que progredirem parecerem assim merecedores. Mas agora não tenham medo algum, exceto o de descuidarem do que falamos e obedeçam, porque o chefe deste lugar vem e devemos ter considerações com ele em primeiro lugar, para que, consequentemente, seu caminho para a frente esteja claro. Assim viramos-nos em direção ao portão pela qual o capitão havia saído, e através do qual muitos dos 400 vieram para somar o nosso grupo. E assim que fizemos isso, ouvimos um grande ruído vindo do lado de fora do portão por onde entramos, e um barulho ficou mais alto e aproximou-se de nós. Portanto, esperávamos a chegada do chefe, que, quando passava de uma caverna a outra, chamava seus escravos para seguirem-no e vingarem-se dos insolentes intrusos ao seu reino, que enfrentaram seus vigilantes e desafiaram sua autoridade. Com estas palavras de ameaça e muitos juramentos e imprecações, ele chegou, e aqueles espíritos acovardados, aterrorizados pelo medo de sua presença, seguiram-no com maldições e gritos, tomando para si seus juramentos blasfemadores para cumprir suas ordens. Ficamos à frente do grupo para recebê-lo quando passou pelo portão e finalmente apareceu. Pergunta: como ele se parecia, líder? Quer dizer, sua aparência? Resposta: meu amigo, ele era um filho de Deus e, portanto, meu irmão, afundado no mal como estava. Por esta razão, eu alegremente passaria por cima da descrição de sua aparência por caridade e por pena, que seria o que mais senti por ele naquela hora de sua grande ira e grande humilhação. Mas você me pede para descrever seu aspecto e o farei, e verá o quanto profunda uma verdade pode estar sob as palavras, como derrubar o poderoso. Ele era de estatura gigantesca, tão alto como um homem e meio de altura. Seus ombros eram desiguais, o esquerdo mais baixo que o direito, e sua cabeça quase sem cabelos. Era espetada num pescoço largo. Uma túnica de ouro vermelho, de ouro velho e sem mangas estava sobre ele. E havia uma espada pendurada ao seu lado esquerdo, numa bainha de couro atravessada no seu ombro direito. Usava elmo de ferro e sapatos de couro não curtido. Na testa, uma tiara de prata manchada por oxidação, e na frente dela, numa saliência, estava esculpido algo semelhante a algum animal que poderia ser chamado de polvo terrestre, se isso existisse, símbolo de seu poder maligno. Seu aspecto total era de uma realeza escarnecedora, ou ainda o esforço de ser nobre além do que pode. Paixão maligna,
Fúria, luxúria, crueldade e ódio pareciam dominar sua face escurecida e permear toda a sua personalidade. E apesar disso, revestiam uma nobreza potencial, anulando o que poderia ter grande poder para o bom, agora tornado ao mal. Ele era um anjo condenado, que é uma maneira diferente de se dizer arquidemônio. Pergunta: você sabe o que ele foi em sua vida terrena? Resposta: suas perguntas, amigos, eu gosto de responder. E quando você as faz, posso sentir algo de superior levando a fazer isto, que deve dizer a respeito a mim. E portanto eu as respondo. Não pare de fazê-las, não, pois podem estar nelas razões que não considerarei, o que poderia encontrar apenas pelo questionamento. Você não interpretará mal minha intenção, se ele fosse um grande cirurgião num grande hospital para os pobres na sua Inglaterra. Isto não quer dizer que os outros são como ele, tivesse sido um pastor ou um filantropo. Não seria de se estranhar, pois a aparência externa nem sempre está em consonância com o homem real. Bem, isto ele foi, e isto você tem em uma palavra. Pergunta: desculpe se eu me meti nisto irrefletidamente. Resposta: não, meu filho, não é assim. Não interprete mal minhas palavras. Pergunte o que quiser, porque o que for perguntado estará nas mentes de muitos e você fala por muitos. Assim lá ele permaneceu, o rei inquestionável de toda aquela populaça. E havia centenas deles que lotavam tudo atrás dele e no outro lado. Mas em torno dele era deixado um espaço. Eles não chegavam perto demais de seu braço. Sua mão esquerda segurava um pesado e temível chicote com muitos fios. E nele seus olhos frequentemente pousavam e olhavam em torno rapidamente. Mas agora ele hesitava em falar, já que permanecemos em silêncio, porque ele estava acostumado há muito tempo a falar com autoridade, à maneira de um tirano, e faltava-lhe coragem de nos falar agora que nos viu, porque temos a aparência pacífica em contraste com toda a temerosa e trêmula atitude de todos os outros naquele lugar. Mas enquanto esperávamos, encarando cada um dos outros, percebi que atrás dele havia um homem amarrado e preso por dois, com o uniforme dos guardas que encontramos no portão principal. Olhei muito acuradamente agora, porque ele estava nas sombras, e percebi que era o nosso guia, o capitão. Vendo isto, avancei rapidamente em sua direção, e ao passar pelo chefe, toquei a lâmina de sua espada na passagem. Então fiquei diante dele, que segurava um homem amarrado, e ordenei: soltem este homem destas correias e mandem-no para cá, para perto de nosso grupo. A estas palavras, um grito de raiva saiu do chefe e ele tentou levantar sua espada contra mim. Mas toda a têmpora havia saído da lâmina e ficou torta, mole como uma alga. Ele fitava aquilo horrorizado naquela hora, porque ele a havia desembaiado em defesa de sua autoridade diminuída de poder. Eu não tinha em mente fazer dele motivo de riso, mas os outros seus escravos viram o lado cômico de seu apuro, não com humor, mas com malícia. E dos lugares escondidos vieram gargalhadas e zombaria. Então a lâmina murchou e caiu do cabo todo estragado. E ele a lançou para um ponto entre as rochas, onde alguém ria mais alto que seus colegas. Então virei para os guardas novamente. Eles rapidamente soltaram o prisioneiro e mandaram a nós. Imediatamente o chefe desvestiu seu ar de ridícula majestade e inclinou-se cortesemente diante de mim. Então, para meu grupo: verdadeiramente este homem está destinado a ser, no decorrer dos tempos, um grande servidor de nosso Pai, quando sua maldade tornar-se bondade. Senhor, disse ele, vocês têm a liberdade, parece, de um poder maior que o meu. Diante disto me inclino e gostaria de saber o que querem de mim e destes meus servos que me atendem tão de boa vontade também. Por seu grande autocontrole, ele não deixava de expor aqui e ali seu íntimo espírito de malícia cínica. É sempre assim nas regiões infernais, tudo é falsificação, exceto a escravidão. Contei-lhe de nossa missão e ele nos disse: não sabia de seu estado ou de algo para que eu pudesse dar-lhes boas-vindas mais apropriadas, mas tendo descuidado disto, não mais agirei assim. Siga-me, e eu mesmo serei seu guia aos portões de minha cidade. Siga-me, cavalheiros, enquanto os levo
os levo pelos caminhos. E assim fomos atrás dele, passando pelas cavernas e locais de trabalho, e chegamos finalmente ao portão menor que nos levou aos degraus que davam para a porta escondida, através do qual chegamos às minas. Sexta, 18 de janeiro de 1918. Enquanto estávamos nas minas, nosso comitiva foi aumentando em tamanho por aqueles que se ajuntavam a nós vindo das cavernas, que se estendiam pela escuridão distante para qualquer que fosse o lado. As novidades tão escassas entre eles foram espalhadas rapidamente até os limites mais distantes dessas regiões trevosas, e agora a nossa contagem era de milhares, onde antes eram centenas. Quando paramos diante do muro, embaixo do buraco por onde espiávamos a caverna onde agora estávamos, eu me virei e pude ver pouco, além do mais próximos da multidão, mas pude ouvir aqueles que tinham estado nos trabalhos mais afastados e no mais profundo subterrâneo, ainda chegando com pressa febril e juntando-se a nós atrás dos outros, ficando em silêncio na presença do chefe e seus convidados desconcertantes. Então, em primeiro lugar, falei a ele, então ao grupo, e disse: em seu coração não há o que combine com suas palavras de cortesia com as quais acabou de nos cumprimentar. Mas viemos aqui com piedade e bênçãos, sejam maiores ou menores. Disto você não pode ficar sem, e pedirei agora que haja com cuidado no que se seguirá, tanto quanto à sua vontade, quanto ao nosso retorno. Então, quando tivermos seguido nossa jornada com estes, que rapidamente vão trocar seu serviço por outro, não tão profundo na escuridão da maldade como o seu, pondere e batalhe com o significado das coisas, e lembre-se destas minhas palavras que vão ajudá-lo quando morder seus dedos, vexando e humilhado em seu orgulho pela batalha desesperada contra nós que viemos daqueles lugares onde o orgulho e a crueldade de forma alguma encontrarão lugar sob a luz branda dos céus de seu rei. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão, não nos dizendo nem sim nem não, mas estava mal-humorado e ameaçador, tenso em cada músculo e cada tendão, e pronto para a chance que buscava, mas que temia para nos atacar. Então eu falei à multidão: e quanto a vocês, de forma alguma fiquem com medo do que vai acontecer pela escolha que vocês fizeram, porque escolheram a parte mais forte, que jamais falhará com vocês. Somente sejam muito verdadeiros e não vacilem em seus passos, e atingirão a liberdade rapidamente e os altos planos onde a luz está no final da jornada. Fiz uma pausa e todos ficaram silenciosos por um pouco de tempo, até que o chefe levantou a cabeça, olhando para mim, e disse: terminou? Dê-lhe a resposta por agora. Ele perguntou: terminou? E dei-lhe a resposta: por agora, quando estivermos livres destas galerias e estivermos em espaço aberto lá fora, eu vou agrupá-los onde possam ouvir-me melhor e darei a diretriz do que tem a fazer. Sim, quando estivermos livres dessas passagens escuras, aí sim será bem melhor. Ele disse, e notei a ameaça sob suas palavras enquanto lhe dizia. Então ele se virou e, tendo passado pela porta, viu logo a janela sobre nós, e disse-lhe que subissem e seguissem, enquanto ele os lideraria para a cidade. Ficamos de lado para deixá-los passar. E enquanto iam, procurei pelo capitão para dizer-lhe de meu desejo quanto a estas pessoas e a ele. Então ele se misturou em seu meio e passou com eles para fora das minas. Então reunimos os retardatários vindos atrás, e finalmente todos tinham passado pela porta e ficamos sozinhos. Então nós também passamos por ela e finalmente viemos ao campo que havia da boca das minas. Aí novamente falei às pessoas e contei-lhes que deveriam separar-se uns dos outros e ir pela cidade, naquelas casas e guaritas que melhor conheciam, contar as novidades e trazer aqueles que gostariam de vir com eles à praça da rua principal, onde deveríamos nos encontrar. Então começaram a nos deixar, e enquanto saíam, o chefe endereçou a nós seu convite. Se lhes convier, cavalheiros, que nos honraram com sua chegada entre nós, gostaria que ficassem em minha casa enquanto estes estão indo agrupar seus amigos. Talvez haja bênçãos à minha casa enquanto estiverem presentes. Bênçãos
sem dúvida virão a você e à sua casa por esta nossa visita, respondi a ele. Mas não será na hora nem de maneira que deseja. Então fomos com ele, que nos mostrou o caminho. Chegamos finalmente bem no centro da cidade, e ali, na escuridão, assomou uma enorme pilha de pedras. Era mais um castelo que uma moradia, mais prisão que castelo, ao ser vista. Ficava ilhada com uma rua de todos os lados, em formato oblongo e elevantes como uma colina a partir do plano da rodovia. Mas era severo, na verdade era uma habitação escura e severa, combinando em todas as linhas com aquela alma forte e escurecida, seu arquiteto. Entramos e ele nos levou por pátios e corredores, e por fim chegamos a uma sala não muito ampla, e ali convidou-nos a esperar, enquanto ele faria nossas boas-vindas. Assim ele saiu e sorriu para seus amigos e perguntei-lhes se eles haviam captado os obscuros pontos de seu propósito. Eles estavam em dúvida, a maioria deles, mas uns poucos sentiram a sensação de terem sido enganados. Então contei-lhe que eram prisioneiros tão rápido quanto ele nos pôde fazer. E quando alguém foi até a porta por onde entramos, rapidamente percebemos que fomos trancados. Havia outra no outro lado do quarto, que era uma espécie de antecâmara para a sala do trono além. Aquela também foi rapidamente trancada. Você de coração pensaria que alguns daqueles 14 estariam com medo de se ferir num fato deste. Mas você deve saber que somente são mandados em tais missões como esta nossa, e em regiões como essa, aqueles que por longo treino tornaram-se desligados do medo e que são fortalecidos para empunhar as todo-poderosas forças do bem que habilitam tão infalivelmente, com tanta certeza que nenhum mal resiste a isso e sai ileso. Sabíamos o que poderíamos fazer sem aconselhamentos ou discursos, portanto pegamos as mãos uns dos outros e elevamos em direção à luz e à vida do nosso ambiente normal. A esta condição mais rude nos impuséramos para que pudéssemos trafegar nestas regiões e para nos disfarçar dentre os habitantes que moram nelas. Mas conforme aspiramos juntos a isto, nossa condição gradualmente mudou e nossos corpos retornaram à natureza mais sublimada. Portanto, passamos adiante através daquelas paredes e ficamos esperando pela chegada de nossa companhia na praça diante da rua principal. Não vimos mais o chefe, ele havia planejado, conforme soubemos, recapturar aqueles a quem libertamos de sua servidão, e que agora ali ainda estavam sendo agrupados nas regiões em torno da cidade, pelos ponteiros mandados àquela direção. Por um grande exército que estava cercando todos os lados em vigilância daqueles que se atreveram a desconsiderar sua autoridade. Mas nada tenho de dramático para contar-lhe, meu amigo. Nenhum embate de armas, nenhum clamor por misericórdia, nenhuma chegada de guerreiros brilhantes para o socorro. Tudo transcorreu muito controlado e monótono, desta forma, a saber. Naquele ridículo salão do trono, ele agrupou sua corte, tendo tochas acesas e colocadas em torno da sala das paredes e fogueiras acesas no centro do chão para iluminar o hall. Fez um discurso solene para seus sombrios servidores. Então a porta de nossa antessala foi solenemente destrancada e fomos chamados para irmos até ele, pois queria nos prestar honras. E quando não fomos encontrados ali, sua vigilância assim se mostrara negligente, seu vexame foi desvendado diante de sua corte, tendo tudo acontecido por seu planejamento e ações. Ele ruiu totalmente enquanto riam ao vê-lo desta forma. Em sua degradação, zombarias cruéis eram lançadas a ele enquanto passavam indo embora, deixando-o sozinho, sentado em seu trono sob o tablado, derrotado. Marque bem, amigo, como nesses estados rebeldes a tragédia, a palhaçada bruta fundem-se uma a outra. Onde quer que se vá, tudo é de um fazer acreditar vazio, pois tudo está em posição à única realidade. Portanto, estes ridículos governadores são servidos por seu povo numa ridícula humildade e estão cercados por uma corte ridícula, cuja adulação é sustentada por ferroadas e flechadas de cinismo e zombaria grosseira. A Vida Além do Véu, Reverendo George Owen.